Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o conceito de momento. Como é que o momento de uma força acontece? Quais são as características necessárias para que ocorra um momento de uma força? Braço da alavanca, módulo da força e como esses momentos podem ser aplicados a situações de viga comuns na engenharia civil. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso aí, vem comigo. Roda a vinheta. Então, o conceito de momento de uma força é definido como a tendência que uma força F tem de fazer um corpo rígido girar em torno de um eixo específico, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, a gente tem essa força aqui sendo aplicada, essa força sendo aplicada, certo? Em torno desse ponto O aqui, tá bom? Então, quando essa força é aplicada, há uma tendência aí, né, empurrar a chave inglesa, está querendo fazer esse corpo aqui, que é o cano, girar em torno desse ponto O. Então, isso é momento. Toda vez que uma força atua fazendo um corpo girar, isso é o momento de uma força. Muitas vezes chamado de torque, né? Para que esse momento aconteça, é preciso existir duas coisas, dois parâmetros, né? Duas coisas. O que? A força tem que ter um módulo, né? Além disso, né? A força tem que ter um módulo. E entre essa força e o ponto, tem que existir uma distância perpendicular entre eles. Então, essa distância D aqui, ó, pessoal, tem que ser perpendicular entre a força e o ponto. Ou seja, a força não pode passar em cima do ponto. A força tem que estar a uma distância perpendicular, né? Meio que transversal ao ponto. Tá? Ou seja, uma distânciazinha D aí, fazendo esse braço de alavanca que a gente chama para haver o momento, para o momento acontecer. Certo? Então, para a gente entender melhor, eu trouxe aqui duas reflexões, certo? Se eu aumentar a distância do braço do cano, do braço ao cano, na verdade, se eu aumentar a distância do braço ao cano, o que acontece com o momento? Se eu pegar a minha mão e botar mais para a pontinha aqui, deixar o mais distante possível do ponto O momento que eu vou aplicar nesse ponto O, em torno desse ponto O, é maior ou menor? Maior, né? Quanto maior esse braço de alavanca, quanto mais longe minha força está do ponto, maior é o momento que eu consigo aplicar. Maior esse braço de alavanca e, consequentemente, maior o momento que eu consigo aplicar. E a tendência de rodar esse corpo vai ser maior. É por isso que quando eu pego muitas vezes muito perto aqui do ponto, eu não consigo girar alguma coisa. Vocês podem fazer essa prática na casa de vocês, né? Tentar girar até usando uma chave ou alguma outra coisa que vocês tenham em casa, colocando a mão bem perto do ponto e aumentando, né, a distância, colocando a mão para mais longe do ponto. Tá? A situação que eu queria analisar com vocês é se eu aumentar essa força aplicada, o que acontece com o momento? Isso daí é mais óbvio, né? Quanto maior a força, maior o momento. Tá? Quanto maior a força, maior o momento. Então, maior o braço de alavanca, maior momento, maior força, maior momento. Então, ó, esse eixo Z aqui, ó, que é onde está o ponto, ele é sempre perpendicular a essa força Fx. Tá? E também essa distância dy é sempre perpendicular à linha de ação da força Fx também. Né? Então, se a força Fx está para cá, como a gente viu já no início do curso, ó, tem uma linha de ação aqui, ó, dessa força, tá? Então veja que essa distância dy é perpendicular, ou seja, faz um ângulo de 90 graus com essa força Fx. Tá? E esse vetor momento
que está aqui para cima, né, esse vetor momento, ele segue a regra da mão direita. Ele segue a regra da mão direita. Então, a ponta dos seus dedos no sentido da força, o giro, né, arrodeando ali, né, o ponto, você vai ver que seu polegar vai ficar para cima. Se você colocar a ponta dos seus dedos no sentido da força, fazendo o giro em torno do ponto, você vai ver que seu polegar vai apontar para cima. É justamente o sentido desse vetor momento aqui, beleza? Então usem a regra da mão direita para ajudar no entendimento do sentido desse vetor momento, que vai ser muito mais fácil de vocês conseguirem resolver os problemas que vão aparecer pela frente, beleza? Então vamos pensar aqui um pouquinho, tá? Agora, para entender de vez, né, esse conceito de momento. Nas imagens abaixo, alguma delas tende a girar o tubo, existe momento nelas e por quê? Tá? Então nessa primeira imagem, veja que o nosso ponto O continua aqui e a minha força está fazendo isso aqui, para cima. Tá? Então eu estou empurrando para cima, querendo girar o tubo, né, nesse sentido aqui, ó. Certo? Tentando girar o tubo aqui nesse sentido, beleza? Veja, ó, comparando com a imagem anterior, essa gira nesse sentido, tá? Essa gira no outro sentido, tá? No outro sentido. Nesse caso aqui, né, entre a força e o ponto, tem uma distância D perpendicular? Sim ou não? Sim, né? Tende a girar o tubo. Essa distância está perpendicular ao ponto O, porque a linha de ação da força está para cá, certo? Então, se essa distância está perpendicular e se a força tem magnitude, então existe momento. Tá? Existe um momento sendo gerado, existe uma tendência de rotação aí desse tubo. E o momento é justamente nesse sentido aqui, né? Então, se você pegar de novo a sua mão direita, colocar os seus dedos no sentido da força e fazer, né, o sentido do giro do momento, como a gente fez aqui em cima, você vai ver que o seu polegar vai apontar para você. É justamente o sentido que está o momento aqui desenhado. Bom? Então segue sempre a regra da mão direita, pessoal. E nesse caso 2 aqui, nesse caso 2, a força está aqui, a força está puxando a ferramenta. Existe momento ou não? Aí você pode até pensar, existe, porque tem a distância dy aqui, ó, certo? Entre o ponto O e F. Só que essa distância pessoal, ela não é perpendicular. Veja que a distância está na mesma direção da linha de ação da força. Ou seja, a linha de ação da força passa em cima do ponto. A linha de ação da força passa em cima do ponto. Então é quase que como a força estivesse em cima do ponto. Então não tem braço de alavanca. Não tem braço de alavanca. Se não tem braço de alavanca, não tem momento. Tá? Entenderam aí, pessoal? Show de bola. Então, para conceituar de vez, né, um momento é conceituado, definido como uma multiplicação entre uma força e uma distância, e sempre o momento vai ser definido em torno de um ponto, certo, pessoal? Então, não tem como definir momento se não for em torno de um ponto. Então, veja aqui, ó, certo? Essa imagenzinha mostrando que o momento é em torno do ponto O, a força F está aqui, a distância D está perpendicular à força F, e você pode usar a regra da mão direita para descobrir o sentido do momento resultante, que vai ser justamente o sentido do seu polegar. Beleza? A unidade de momento, pessoal, vai ser Newton-metro. Tá? Se sua força estiver em kilonewtons, fica quilonewton-metro. Tá? Se sua distância estiver em centímetros,
e a força em Newton, fica Newton centímetro. Tá? Mas é sempre uma unidade de força por uma unidade de distância. Tá? Certo? Então lembrem sempre disso. Lembrem sempre disso. E lembrem sempre da mão direita, da regra da mão direita, que vai te dar o sentido do momento. E fica muito mais fácil ver qual é o sentido do momento pelo polegar, usando a regra da mão direita, do que muitas vezes imaginando qual é o sentido da rotação. Então vamos fazer esses dois exemplos aí, né, pessoal? Vou fazer aqui mesmo. Fazer esses dois exemplos aí, aqui direto mesmo. Primeiramente essa viga aqui, tá? Essa viga A, aqui é, o Azinho sumiu, mas é uma viga A, tá? Então calcule o valor de momento no ponto O em cada uma das vigas, tá? Nessa viga aqui, pessoal, qual o valor de momento? Vamos fazer lá, o momento em torno do ponto O vai ser igual a força vezes a distância. A primeira coisa que a gente tem que ver é se existe distância perpendicular entre a força e o ponto O. Então, a linha de ação da força está aqui, certo? Está aqui a linha de ação da força. Essa distância, que é a distância D que a gente vai usar, está perpendicular a ela, certo? A distância está aqui e a força está aqui. Então, existe distância perpendicular. Então, é só calcular. Ó. O momento, a força está jogando, né, essa viga para baixo. Essa sombra aqui está mostrando para onde a viga vai. Então, o momento vai ser justamente ó, nesse sentido aqui, jogando a viga para baixo. O valor dele vai ser a força, 100 newtons, vezes a distância, 2 metros. O momento em torno do ponto O vai ser igual a 200 newton metro. Beleza, pessoal? Agora vamos para essa. O momento em torno do ponto O de novo, certo? Vai ser igual a força vezes a distância. Primeira coisa que a gente vê é se tem momento, ou seja, se a distância, se existe distância perpendicular entre a linha de ação da força e o ponto. Então a força, minha força está aqui, então a linha de ação da força, ó, tá aqui, ó, certo? Meu ponto está aqui. Qual a distância perpendicular entre o ponto e a linha de ação da força? Essa aqui, né, pessoal? Tá até de azulzinho. Daqui para cá, ó. Essa distância aqui, ó, é a distância perpendicular, fazendo 90 graus, ó, com a linha de ação da força e o ponto. Então, existe momento, está para baixo também, aqui rodando a viga nesse sentido. Só qual é a distância que eu vou usar? É essa ou é essa? É essa, né, pessoal? Veja, a distância é essa, certo? Perpendicular. Então, o momento MO, momento M em torno do ponto O, vai ser igual a 50 vezes 0,75. Né? Então, o momento em torno do ponto O vai ser igual a 37,5 Newton metro. 37,5 Newton metro. Beleza, pessoal? Entendido aí? Então prestem atenção nessa questão das distâncias. É isso que vai fazer vocês acertarem direitinho o problema. E agora vamos para essa questão aí, vamos para o quadro, né? Para fazer essa questãozinha aí, para a gente finalizar a aula. Determine os momentos da força de 800 Newton, que é essa aqui, ó, que atua sobre a estrutura nos pontos A, B, C e D. Então você vai fazer o cálculo do momento em cima de cada ponto, tá? Dá para fazer aqui, vamos lá? Então, ó, o momento da força em torno do ponto A, certo? O ponto A está aqui, ó. Então, a minha linha de ação de força está aqui, ó, certo? Então, a distância perpendicular entre o ponto A e a linha de ação da força é essa distância aqui, ó. Sempre fazendo 90 graus com a força.
Então o momento vai ser 800 vezes 1 mais 1,5, 2,5. Então, o momento em torno do ponto A vai ser igual a 2.000. 2.000. E sempre a unidade, nunca esquecer, beleza, pessoal? Newton metro. E agora o momento em torno do ponto B. O momento em torno do ponto B, o ponto B está aqui, ó. A distância perpendicular aqui está fácil, ponto B, ó, do ponto B para cima. Então, 1,5 m. Então, 800 vezes 1,5. 1.200. 1.200 Newton metro. Agora vamos um momento para o ponto C, certo, pessoal? O ponto C está aqui, ó. E a linha de ação da força, ó, tá aqui. Então, a linha de ação da força passa em cima do ponto C. Então, não tem distância perpendicular entre a força e o ponto C. Tem uma distância entre eles, mas ela não é perpendicular à força. Por quê? Porque a linha de ação da força passa pelo ponto. Então, o momento MC, M em torno do ponto C vai ser 0. Tá? E agora, para finalizar, o momento em torno do ponto D. A distância entre o ponto D e a força F é essa distância aqui, ó, daqui para cá, que é justamente 0,5. Então, fica 800 vezes 0,5, que dá igual a 400 Newton metro. Beleza, pessoal? Então está aqui MD, MC, MB e MA. Então encontramos todos os momentos calculados em cima de cada ponto para vocês perceberem com cuidado como o que vai mudar o valor do momento é a distância entre a força e o ponto, né? Beleza? E aí, gostou do vídeo? Então dá uma curtida aqui embaixo e se inscreve no canal para aprender muito mais. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder o mais breve possível. Beleza? Então até a próxima aula e um grande abraço.